Olha só, Maragogi. Um destino que é o sonho de muita gente, né? Mas depois de horas de voo, a gente se depara com um pequeno detalhe. Um desafio prático que precisa ser resolvido. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Qual a melhor forma de ir do aeroporto até esse paraíso para começar as férias com o pé direito? Que paraíso, vamos combinar. A gente está falando de praias com areia branquinha, aquela água super cristalina, piscinas naturais que são um espetáculo. É a imagem perfeita de um lugar para a gente desligar de tudo e relaxar de verdade. Pois é, aí que tá o pulo do gato. A viagem não termina quando o avião pousa, não. Ainda tem esse trecho final pela frente. E a maneira como a gente escolhe fazer esse caminho pode dar o tom de como as férias inteiras vão começar. Ok, vamos pensar juntos. A primeira solução que passa pela cabeça da maioria das pessoas é, sem dúvida, alugar um carro. Parece a escolha mais óbvia, a mais lógica, certo? E olha, o argumento é forte, não dá para negar. A autonomia é o grande chamariz. Essa ideia de ter liberdade total para fazer o próprio roteiro, parar onde quiser, é muito, muito tentadora. E os benefícios são bem claros, né? Ter um carro te dá a chance de explorar cada cantinho no seu tempo, ir da praia mais famosa até aquele vilarejo vizinho que todo mundo fala. E para quem vai em grupo ou com a família, dividir o custo pode parecer um ótimo negócio. Agora, só para a gente ter o cenário completo, uma vez lá em Maragogi, existem outras formas de se locomover. É bom saber, mesmo que o nosso foco aqui seja essa jornada inicial, do aeroporto pro hotel. Os passeios já organizados são perfeitos para quem não quer ter trabalho nenhum. Já os táxis quebram um galho para trajetos mais curtos. Mas vamos ser sinceros, nenhuma dessas opções resolve aquele trecho longo e cansativo vindo do aeroporto. E aqui, uma dica que vale ouro e que as fontes reforçam. Nem pense em contar com aplicativos de transporte. A disponibilidade é quase zero. Imagina o perrengue de ficar na mão se esse for o único plano. Melhor nem arriscar. Beleza? Até agora a ideia de alugar um carro parecia ótima, né? Só que agora que a gente vai olhar para o outro lado da moeda, para a realidade que muita gente não considera. E aqui o cenário muda bastante. 128 quilômetros. É isso aí. Essa é a distância que separa o aeroporto de Maceió do paraíso de Maragogi. Não é pouca coisa, especialmente para quem já passou horas dentro de um avião. E o problema maior nem é só a distância. O que as fontes deixam bem claro é a condição da estrada. Ela não é muito boa. Não é uma rodovia duplicada, sabe? É um caminho com muitas curvas, trechos de mão única, que exige atenção total. Agora imagina ter que fazer isso com o cansaço do voo. É uma combinação perigosa. Essa citação aqui, olha, ela resume tudo perfeitamente. O que era para ser o começo do descanso vira um fardo, uma fonte de estresse. A preocupação de dirigir num lugar que não se conhece pode simplesmente estragar o clima logo de cara. É exatamente para fugir desse fardo que existe uma solução, que, sinceramente, é a mais inteligente e estratégica. O transfer, aquele que a gente agenda antes, aparece como a melhor jogada. O processo é simples demais e faz toda a diferença. É a diferença entre começar as férias trabalhando, ou seja, dirigindo, se preocupando com o caminho, e começar as férias relaxando desde o segundo em que se pisa fora do aeroporto. Agora, olha que interessante essa comparação. Se a gente bate o olho só no custo, pode até pensar que é parecido, mas o segredo está na linha nível de estresse. O valor do transfer não é só pelo transporte, é pela paz de espírito que ele compra. E isso, convenhamos, não tem preço. Então, o ponto principal é esse. O transfer transforma um problema logístico em parte da experiência boa das férias. A segurança de ter um motorista que conhece cada curva, cada detalhe daquela estrada, essa experiência local é uma vantagem gigantesca. As férias começam de verdade ali, no desembarque. No final das contas, a escolha entre alugar um carro logo na chegada ou contratar um transfer não é só sobre transporte. É uma decisão sobre a filosofia de como se quer dar o start num período de descanso tão esperado. E essa comparação final aqui deixa tudo preto no branco. De um lado tem a pessoa que já sai do avião direto para mais uma tarefa, dirigir com cansaço, se estressar com o caminho. Do outro, a pessoa que simplesmente senta no banco de trás, relaxa, já vai curtindo a paisagem e entrega a parte chata para quem entende do assunto. Então, a grande pergunta que fica não é qual é mais barato, mas sim que tipo de começo de férias a gente quer e merece ter. É para começar com mais uma preocupação ou já com o pé na areia, pelo menos em pensamento? A resposta para isso? Bom, ela vai definir o tom de toda a sua viagem. Pense nisso.